E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, recadinho aqui importante, rapidinho. Eu estou dando uma mudada nos horários dos meus vídeos. Por quê? Estou sentindo que o YouTube, ele não está entregando muitas vezes o meu vídeo, o que de vez em quando ele faz isso. E então, estou testando alguns horários novos, né, aqui para o canal, tá bom? Então, eu já testei o horário da 1h da manhã, eu já testei o horário de 3h da manhã, já testei o horário de 6h da manhã, já tentei o horário de 2h da tarde. Então, assim, de vez em quando eu sempre tô dando uma mudada no horário. Por quê? Eu percebi que muito tempo que eu estou fazendo um vídeo, quando eu passo muito tempo num horário só, parece, eu tenho a impressão que o YouTube, ele não tá entregando. Ele não entrega. E quando ele entrega, ele entrega só depois do horário que o vídeo já foi, muitas horas que o vídeo já foi postado. Então, eu estou dando aqui uma mudadinha nos horários dos vídeos da leitura diária, tá? Mas é a última vez que eu vou mudar. Vou deixar, como é que se diz, por um tempo nesse horário. Se eu ver que tá indo bem, beleza. Se eu não ver, vou dar outra mudadinha, porque é difícil de entender, gente, esse sistema do YouTube. É muito difícil. Não, eu não tô falando de shorts, porque shorts é legal, pega visualização e tal, rápido. Você joga no horário que tem maior probabilidade de pico e vai embora. Consegue aí umas boas visualizações. Mas vídeo, e ainda longo assim, igual esse da leitura da palavra que eu faço, tá sendo um pouco difícil, né, pra mim. Então, eu tô dando uma mudada aqui nos horários pra ver se eu consigo entender um pouco esse sistema aí do YouTube, ver se ele consegue entregar direitinho no horário certinho, tá bom? Então, eu vou começar a gravar sempre à tarde, deixar vídeo pra vocês sempre no horário da tarde, tá? Vou terminar de gravar aqui, vou fazer a edição, tudo certinho, e vou colocar o vídeo aí para depois de 2 horas, né, ser assistido. Então, assim, por conta disso, vou fazer essas mudanças, tá bom? Fecha os seus olhos, vamos começar aqui a nossa leitura diária para o nosso vídeo não ficar muito longo. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade. Continue conosco, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Pai, fazer cair por terra tudo aquilo que está impedindo, tentando impedir essa obra, Senhor, a leitura da tua palavra. Nos ajude a ser conosco, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que todo aquele que está aqui ouvindo e vendo o vídeo aqui do canal Palavras Preciosas sejam tocados por tua presença e transformados pela edificação da tua palavra. Em teu nome eu te agradeço, amém. E amém, Jesus. As nossas leituras diárias de hoje, segundo os Reis, capítulos 9 e 10, Salmos 49 e Mateus 7. Segundo os Reis 9, Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nínice. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu, o seu ungido, estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja, sem demora. Então, o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Trarei a família de Acabe. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães no terreno de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte no que ele disse. Então Jeú contou: ele me disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. A morte de Jorão e de Acazias. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Nínice, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando e Acazias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo.
Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saiam da minha frente. A sentinela relatou: Os mensageiros chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: O jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o rei, é como o de Jeú, neto de Ninsi. Dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: Pegue o cadáver e jogue nessa propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso, nessas mesmas propriedades, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu, gritando: Matem-no também. Eles os atingiram em seu carro de guerra, na subida para Gol, perto de Iblam, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e a sepultaram com um dos seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando para uma janela no palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: Como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? Todos, 2 ou 3 oficiais, olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e deu ordem: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor denunciada por meio do seu servo Elias, o desbita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. Seus restos mortais serão espalhados numa terra em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de vê-lo. A morte da família de Acabe. Ora, vivia em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: Assim que receberem essa carta, vocês que cuidam dos filhos do rei, que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: Se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram essa mensagem a Jeú: Somos seus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que acharem melhor. Então o rei Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e não estão dispostos a obedecer-me, tragam-me Jezreel, tragam Jezreel amanhã, a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo guiados pelas autoridades da cidade. Logo que perceberam a carta, decapitaram todos os 70. Colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinha trazido as cabeças, Jeú ordenou: Passam com elas dos montes junto à porta da cidade, para que fique exposta lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: Vocês são meus inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos esses? Saibam que o Senhor falou contra a família de Acã.
O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados fluentes e seus inimigos pessoais, os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Eked dos pastores. Entrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então pegaram e o mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então, dê-me a mão. Jonadab estendeu e deu a mão. E Jeú ajudou e caiu sobre o carro. Jeú o ajudou a subir sobre o carro. Ele disse: venha comigo e veja meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. A morte dos ministros de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou ao Deus Baal bastante. Eu, Jeú, cultuarei muito mais. Por isso, convoque todos os profetas de Baal, todos os meus ministros e os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e eles E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal viram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta, certifique-se de que nenhum servo do Senhor está aqui. E eles se aproximaram para confessar sacrifícios e holocausto. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhe essa advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entre e matem todos, não deixe ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram seu templo. E até hoje o lugar tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorador a bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe seus descendentes ocuparão o trono e todo Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade e Amon, até Bazã, passado por Gileade e terra das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atores, todas as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor e viveu 28 anos sobre Israel. Salmos 49. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Ouçam isso vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com harpa exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigo traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre.
e não sofra decomposição. Todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens, seus túmulos, são suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. O homem mesmo, que é muito importante, não vive para sempre, como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, e aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquecer, ou aumente o luxo de sua casa, pois nada valerá consigo quando morrer. Nada levará consigo. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos os elogiam, pois você está prosperando. Se ele se juntará aos seus antepassados, é porque nunca mais verão a luz. O homem mesmo, muito importante, não tem dinheiro, é como os animais, que perecem. Mateus, capítulo 7. O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão condenados. E à medida que usarem também a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do meu olho, quando há uma viga no seu olho? Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes o pisarão, e aqueles voltando-se contra você, o despedaçarão. A persistência na oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará um peixe? Ou se pedir peixe, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, tudo faça aos outros que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei dos profetas. A porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. São poucos que encontram. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão com seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim podem dar frutos bons. É cortada a lança ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. Portanto, o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.